Primeiro esse, depois falar de Ether. Você disse, você acha que as pessoas estão com expectativas muito altas para o Bitcoin e para outras criptomoedas. Aí, bom, tem um viés aqui local também, porque embora o Bitcoin tenha subido 21,5% enquanto a gente grava esse podcast, em dólar, em reais ele subiu só 4,3%. No ano? No ano. Então eu recebo muita caixinha falando assim, ué, cadê o Bitcoin subindo esse ano? Eu falo, cara, acontece, né? Pô, no ano passado mais do que dobrou, no retrasado mais do que dobrou. Esse ano em dólar até tá subindo bacana, tá 2 dígitos, mas como o dólar ele se depreciou frente ao real, aqui tá subindo muito pouco realmente. Em alguns momentos nem tá subindo, tá no 0 a 0. Então eu vejo que a expectativa aqui no Brasil não tá tão alta. E se você pensa em 20% de retorno, pensando que essa vai ser a figura do ano, não parece uma expectativa tão alta assim a ponto do pessoal tá, sabe, desesperado, comprando mais, achando que vem. Você acha que realmente a expectativa do pessoal tá muito fora da realidade? Eu te confesso que eu tinha uma expectativa maior para esse ano em particular. A gente até brincou aqui em episódios passados, fez exercício de... 150. 140 e pouco, 150. Mas... It is what it is, né? O ativo ficou gigante. Eu não perdi nem um pouco do meu otimismo com o Bitcoin de longo prazo. Eu acho que o grande trade da nossa geração é o Bitcoin flipar o ouro e valer mais do que o ouro. Hoje ele ainda está muito longe disso. Mas agora, em particular, o ouro está num momento muito bom, né? Então o ouro está à beira de passar treasuries dentro... Se você pegar... Dentro de bancos centrais, né? Eu vi aquele gráfico. Então tá quase passando, tipo, o que é uma reversão de tendência de décadas, é uma coisa histórica que tá acontecendo. Então, a gente tá no momento do ouro agora, sabe? Só que o Bitcoin é mais adequado que o ouro pra era em que a gente vive. É simples, é uma coisa objetiva, então é só dar tempo ao tempo. No longo prazo ele vai, na minha leitura, subir mais que o ouro e vai continuar entregando uma taxa anualizada de retorno na casa dos 2 dígitos, na minha leitura, espero eu, tranquilamente. Esse ano tá sendo atípico, tá sendo complicado por causa dessa coisa do dólar. Que falta, assim, porque, por exemplo, se você olha, né, esse gráfico é bem interessante. Bancos centrais, eles têm que colocar o dinheiro em alguma coisa. Eles pegam o ativo mais seguro do mundo. Até então, que era título público americano, principalmente os de curto prazo. Só que com a desconfiança do dólar... E com alguns países também pensando que eles podem ter suas reservas confiscadas, como aconteceu com os russos quando invadiram a Ucrânia. O caso de uma China invadir uma Taiwan, por exemplo, no futuro, se isso for acontecer. Então eles têm que colocar em alguma outra coisa. Já que não podem mais colocar em título público americano, não podem deixar em dólar, eles estão comprando ouro. Porque é um ativo que, se você tem a custódia dele, ele não é passivo de ninguém, né? Então, não tem ninguém que te dá o seu ouro. Ele está com você. Mas o Bitcoin é muito melhor que o ouro. A gente sabe que o ouro ele tem uma vendabilidade temporal, usando palavras do Seyfedin Amos, muito interessante, porque no tempo ele preserva o seu valor, né? Como a moeda cai, ele tem ganhado valor. A gente vê o que vem acontecendo. Esse ano, se eu não me engano, ele subiu uns 30%. Nos últimos 10 anos, bateu o S&P 500. E eu lembro que quando eu comecei a investir, né, estudando sobre investimento, eu demorei para encontrar alguém que defendia uma alocação em ouro. Geralmente, o grande chavão do ouro não vale a pena porque não paga juros e não rende... Aliás, não gera fluxo de caixa e não rende juros, né? E, no entanto, ainda que não pague juros e não tenha fluxo de caixa, ele outperforma o S&P 500 e muito a Bolsa Brasileira. Muito. Depende da janela, mas se você pega nos últimos 10 anos, foi bizarra a diferença. Só que apesar dessa vendabilidade temporal boa, a espacial é uma bosta. Porque você fala, eu quero ter o ouro, né? Vou guardar em casa. Porra, para vender esse negócio é custo com segurança, com deslocamento, custo de verificação para ver se esse ouro não está diluído e misturado com outros metais. Já o Bitcoin, ele consegue pegar essa vendabilidade temporal do ouro muito boa, de crescer de valor ao longo do tempo, com a vendabilidade espacial, que o ouro tem horrível, mas a moeda fiduciária tem boa. Que eu posso fazer um Pix agora para alguém que está no Maranhão, outro cara que está em Manaus, outro cara que está lá no sul do Brasil, e cai na hora. O Bitcoin tem a vendabilidade espacial e a temporal muito boas. E você sabe disso, eu sei disso, o pessoal na casa dos 30 anos sabe disso. O que eu acho que falta para bancos centrais começarem a tesourar Bitcoin com mais força são banqueiros centrais mais jovens. Exatamente. O Nassim Taleb, ele tem um pensamento que eu acho muito interessante, né? Ele fala que a ciência evolui de funeral em funeral. Porque você tem cientistas que criaram toda uma carreira em torno de um certo paradigma, e se surge um cara novo com um paradigma diferente que desafia aquele, esse cara fala, puta, não, isso aqui não. Não enquanto eu estiver aqui. Quando esse cara sai de cena, o outro passa a ter mais espaço para falar daquele assunto que até então era proibido. Eu tô lendo, por exemplo, sobre a história da NVIDIA.
Que eu, inclusive, descobri que eu falava errado. Eu falava NVIDIA. E não é Nvidia. Nvidia. Vem do latim, inveja. Eles Olha. queriam criar produtos que dessem inveja nos concorrentes. Legal. Conseguiram. Conseguiram. E aí, eles apostaram muito em computação paralela antes de pensar que isso pudesse dar origem ao que a gente vê hoje de rede neural e IA, né? E rede neural era uma tecnologia que ela era descartada. O pessoal falava que era uma bosta, que não servia pra nada. E havia todo um paradigma construído em torno de, olha, rede neural não presta. O caminho é outro. Até que o pessoal utilizando as placas CUDA da NVIDIA, que tinham todo um poder computacional novo, começaram a fazer redes neurais com capacidades insanas para aquela época. E aí um cara fez isso, um universitário, no seu dormitório, conseguiu criar um software para analisar imagens e conseguir identificar imagens com 80% de acerto, que era animal para aquela época. E aí, quando ele mostrou para os pesquisadores numa conferência o que ele tinha feito, computação paralela e com redes neurais, todo mundo ficou muito puto. Porque pensou, cara, eu tô há 30 anos numa carreira não olhando isso, eu construí todo um arcabouço aqui que eu vou ter que jogar fora. Porque não serviu de nada. O pessoal ficou puto, mas aderiu ao novo paradigma, né? Mas em alguns locais isso não acontece. Se você tem como censurar a informação, o cara segura. Então, o que eu acho é que daqui a alguns anos, com banqueiros centrais mais jovens assumindo os postos, né? Não tão jovens assim daqui a alguns anos, mas o cara que é jovem hoje, aí ele vai olhar pro Bitcoin de maneira diferente. Então, é uma questão de tempo, cara. Não é se, é muito mais quando, na minha visão. Pra mim que bom também. que não chegou ainda, que a gente pode comprar mais barato, né? Exatamente, temos mais tempo para acumular. E se tu for parar para pensar, tem relativamente poucos banqueiros centrais no mundo, né? Tipo, pensando num paradigma novo que a Nvidia instaurou, tem um monte de gente que pode comprar a placa gráfica, testar, criar aplicação, o mercado responde e tal. Agora, banqueiro central, quantos tem? Algumas centenas aí que tem poder de decisão mundo afora. Então, Sim. é um negócio que tem barreira de entrada e poucas pessoas que decidem. E tem uma coisa que eu não sei se o pessoal previu com precisão, que foi esse all-in que a administração do Trump deu em cripto também, e que, tipo assim, agora, por um banco central da China ou de um país inimigo dos Estados Unidos, adotar o Bitcoin é meio que... Concordar com o Trump. Exato, agora não vai rolar, entendeu? Então, é uma posição delicada que Esse o Trump colocou no mesmo, mercado. cara. Se você fala, pô, eu quero Bitcoin aqui, trumpista. O Trump, ele... Eu ainda não sei se ele foi bom ou ruim pro mercado. No longo prazo, tanto faz, porque os governantes vão e vêm. Mas eu não tinha pensado nisso, ele meio que politizou o Bitcoin. Totalmente, totalmente. Internamente e globalmente também. Tanto que a gente não viu novos anúncios de países entrando assim firmemente no ativo. Stablecoin virou um negócio que, pô, é uma arma americana para espalhar o dólar pelo mundo e continuar captando para financiar o Império Americano. É a verdade, né? A mais pura verdade. Exatamente. Então virou um negócio americano, assim. Virou um negócio ocidental. Será que alguns dos líderes do Oriente vão ter o culhão de enxergar além dessa administração, além do tempo no qual eles vão ficar no poder, e falar, não, eu vou fazer o que é melhor pro meu país daqui a 10, 20 anos? Ou será que eles só vão falar, puta, foda-se, o Bitcoin vai subir, a gente não vai ter, mas tudo bem, daqui a pouquinho eu vou ser eleito, reeleito, vou me aposentar e não interessa, entendeu? Então, esses 4 anos de administração do Trump, acho que ainda vão trazer várias surpresas para o mercado de cripto. Tô curioso para ver, espero que elas sejam positivas. Não dá para saber se é bom ou ruim ainda, né?